Senhoras e senhores, muito boa tarde. Nós estamos aqui na nossa Rádio América para mais uma oportunidade de estudos e pesquisas dentro da área do júri. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado. Estamos ao vivo aí, muito obrigado. O pessoal da Flórida que está nos assistindo, muito obrigado. Aí nós estamos fazendo um trabalho excelente aí de divulgação do rito do júri para, inclusive, portugueses que estão em Portugal. Muito obrigado, colegas que estão em Portugal. Muito obrigado. De língua portuguesa, como Moçambique, como Angola e outros países aí, certo? E a partir de agora também estamos ao vivo, diretamente agora para a nossa querida Angola, né? As universidades de Angola. Um grande abraço aos amigos, a todos que estão assistindo. Vamos falar do rito do júri para o direito brasileiro. É o direito brasileiro que nós estamos estudando, que se refere ao rito do júri, o rito do tribunal do júri, né? Que é muito importante que a gente possa realmente estar estudando o rito do júri. Para meus alunos também, muito obrigado a vocês, um grande abraço. Nós estamos aqui para servi-los. Bom, a gente faz muito júri simulado, e tanto no direito penal 1, como psicologia jurídica, como direito penal 2. O sistema de rito, né, de júri, ele, no meu mestrado de desenvolvimento humano, é uma ferramenta de metodologia ativa. Então, como ferramenta de metodologia ativa, deve ser estudado o rito do júri desde o início até o seu final, utilizando inclusive as teses de argumentação e a contra-argumentação. Então, a gente estudou bastante o tribunal do júri, ou o rito do júri, como ferramenta de metodologia ativa no mestrado, e deve ser aplicada na graduação desde o primeiro período, no meu modo de ver, onde você vai estudar a hermenêutica e interpretação, não só das leis, mas das coisas da vida. Você vai estudar a argumentação, né? Vai estudar a dialética, vai estudar a lógica formal de entendimento das coisas, vai ter uma visão transdisciplinar, vai estudar a lógica jurídica e já vai começar a ter contato com a lógica das provas. É muito importante ter contato com a lógica das provas, a lógica formal, a lógica jurídica, e todo esse contexto é um contexto de metodologia ativa. Então é muito importante que o professor esteja preparado para lecionar desde o primeiro período avaliações de metodologias ativas, e uma delas é o rito do júri, que é uma metodologia, é uma ferramenta de metodologia ativa aplicada nos grandes mestrados, né? Inclusive em pós-graduações. Bom, aí você estuda a teoria do direito penal, a teorização do direito penal, e depois que você estuda a teorização do direito penal, você, ou da psicologia jurídica, ou de outra matéria qualquer, não é? Mas eu estou falando das matérias mais que eu costumo lecionar. Você então vai utilizar também, na minha opinião, conceitos básicos do Código de Processo Penal. Você já evolui, já vai avante. Amanhã ou depois, quando você estiver estudando propriamente dito o Código de Processo Penal, você já sabe como proceder numa situação dessa, como está, já fica mais avançado os seus estudos em processo penal, que você já deu a base. Então, dada a base do direito, a gente dá muito a questão no direito penal, muito questões como o dolo, a culpa, o crime essencial, o dolo, a culpa, a inimputabilidade, certo? As teorizações do direito penal, a culpabilidade, a reincidência, os antecedentes, a conduta social. Avançamos no direito penal 2 para várias matérias, né? Dentre as questões das penas, vamos militar também na área como a dosimetria da pena, enfim, a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, que neste caso ela poderá ser feita e deverá ser feita para os casos de inimputáveis, né? Inimputáveis. A questão da doença mental, dita no código de forma errada, que hoje se fala em transtorno mental. Enfim, tudo isso a gente dá nas nossas matérias, nós lecionamos bastante essa linha. Mas o que nós vamos trabalhar agora é a partir do artigo 472 do Código de Processo Penal. Eu vou ser bem básico, porque para os júris simulados dos períodos de primeiro até o quinto, a gente
a base apenas. Eu quero que tenha a base, quero que tenha a dialética, quero que tenha a desenvoltura. Então a gente faz no artigo 472. Formado o conselho de sentença, o presidente, levantando-se e com ele todos os presentes, fará os jurados a seguinte exortação. Aí um aluno faz o trabalho de presidente, faz o trabalho de juiz-presidente. Esse aluno que faz o trabalho de juiz-presidente, ele vai levantar-se, todos levantam com ele, né? Eu empresto minha toga para os alunos fazerem, tiramos fotos, filmamos, e aí vai ler a frase que está expressa em lei no artigo 472 do Código de Processo Penal. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Então isso está no artigo 472, só dá uma lidinha. Vou repetir: em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados nominalmente chamados pelo juiz presidente responderão: assim o prometo. O parágrafo único do artigo 472 nos diz que o jurado em seguida receberá cópias da pronúncia, ou se for o caso das decisões posteriores que julgar admissível a acusação e do relatório do processo. No artigo 473, prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução em plenária. A instrução em plenária, na sessão propriamente dita, ela presidida pelo juiz-presidente, né? O juiz togado, o juiz concursado, que fez o concurso, passou e é juiz, porque os jurados também são juízes, mas são juízes de fato. O juiz de fato, naquele momento, né? E os são também de direito, mas são considerados juízes leigos. Então, iniciamos então aqui, onde nós teremos a instrução plenária, quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o defensor, tomarão sucessivamente e diretamente. Observe que houve modificações recentes e que o sistema é um sistema extremamente americanizado. Eu estou basando bem simples para que vocês possam aprender um rito de júri bem simples, não complexo, muito simples, muito prático, tá? Para alunos iniciantes na área. Então, de um lado o Ministério Público, o Ministério Público, que ficará do lado esquerdo e do lado direito a defesa, já que se faz a mesa aqui o juiz, tá? O Ministério Público e a defesa. As testemunhas que podem ser arroladas do Ministério Público, que são testemunhas de acusação. É um erro pensar-se assim, que a testemunha é a testemunha do processo e tem o dever legal de falar a verdade. Está ali para servir a justiça e não ser de acusação e defesa. Mas na prática, na praxis jurídica, se convencionou a ter a testemunha de acusação e a testemunha de defesa. Então o Ministério Público tomará a palavra e fará diretamente as perguntas às testemunhas de acusação. Logo em seguida vem a defesa e o juiz. A qualquer momento, como o juiz preside a sessão, o juiz poderá, a qualquer momento, pedir que sejam feitos esclarecimentos acerca daquela matéria, certo? E perguntar. Ele pode, no meio do Ministério Público, o juiz pode perguntar à testemunha do Ministério Público, certo? Terminada, então, vamos chamar de oitivas, que são ouvidas. Terminadas essas oitivas ou ouvidas do Ministério Público, certo? E da defesa, porque depois das testemunhas de acusação do Ministério Público, vem as testemunhas da defesa. Na testemunha da defesa, quem começa a perguntar é a defesa, depois o Ministério Público e, por fim, o juiz. Logo em seguida, para inquirição, aí nós vemos o artigo 473, parágrafo 1º, para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público, certo? De acordo com a ordem. O parágrafo 2º, os jurados poderão formular perguntas ao ofendido, né? E as testemunhas por intermédio do juiz-presidente. Os jurados sempre fazem perguntas por intermédio
do juiz presidente. Qualquer momento eles podem pedir uma interrupção para fazer essas perguntas. Observem que o ofendido, ele é o primeiro a prestar as declarações. Por quê? Porque ele só vai prestar declarações se ele estiver vivo. Se estiver morto, não vai prestar, lógico. Então, os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas, por intermédio do juiz presidente. No parágrafo 3º do artigo 473, as partes e os jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura das peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares antecipadas ou não repetíveis. No artigo 474, a seguir, e depois disso, a gente tem esse rito. O juiz senta, vou repetir, todos se levantam, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. É o que é feito. Iniciada a sessão, dada a palavra ao Ministério Público inicialmente, e ele vai fazer pergunta diretamente às suas testemunhas de acusação. Logo depois a defesa faz as perguntas. O juiz faz por último. Qualquer momento o juiz pode interferir para uma dúvida que ele tenha. Lógico, certo? Depois vem a defesa, que faz suas perguntas diretamente à testemunha. Essas perguntas são feitas pela defesa para a sua testemunha de defesa. E, por fim, a acusação faz as perguntas às testemunhas de defesa também. O juiz, ao final, a qualquer momento, ele pode interromper. Antes da palavra dele, ele está presidindo a sessão, certo? Agora, observe uma coisa. Antes de tudo isso, inicialmente, se a vítima estiver viva, ela é feita as perguntas inicialmente pelo Ministério Público, a vítima, se estiver viva, em seguida pela defesa e em condições de fazer esse depoimento. E depois o juiz. Terminada essa fase, entra acariações, perícias, vai se ouvir os peritos e etc. Por fim, por último, é que se vai ouvir o réu, não é? O réu, as perguntas serão iniciadas pela defesa e depois o Ministério Público fazendo as perguntas, por fim, o juiz. Notem aqui alguns esclarecimentos básicos que existem muitos erros nos júris simulados por falta desse conhecimento, que é um conhecimento muito elementar, é muito básico, não é um aprofundamento em Código de Processo Penal, ele é muito básico e precisa ser estudado, com certeza absoluta. Não se estuda direito material, substancial, que é o direito penal, o direito civil, sem o direito instrumental, que é o processual. Se estuda sempre a teoria do material, dando algum tópico já para se ir pegando a forma de instrumentalizar, de colocar em andamento o processo, porque o processual é essencial. Bom, o acusado é o último a ser interrogado. Agora observem bem outro erro que tem ocorrido, eu tenho notado nos júris, é preciso a gente corrigir esses erros, porque vocês vão participar de algum momento, participar de um campeonato, da OAB, etc, etc. Então, alguns erros que precisam ser imediatamente corrigidos. Quais são esses erros? Quando estiver fazendo as perguntas elas são objetivas. Elas não são perguntas, perguntas subjetivas. Por exemplo, a testemunha, e aí daqui a pouco a gente vai fazer a separação da testemunha e do declarante, a testemunha, ela é compromissada. A testemunha compromissada, ela não tem ligação com as partes, amizade íntima, inimizade capital, parentesco, outras ligações, etc, etc. Senão ela não poderá estar em estado de suspensão, em estado de impedimento. Então, se faz essa testemunha como imparcial, ela não tem axologia, ela não acha nada. Ela apenas vê, ouve, percebe e reproduz. Se alguém disse a ela, ela vai dizer: alguém me disse, ouvi de terceiros não sei quem, ouvi de terceiros indicando a pessoa X ou Y. A testemunha não acha. No julgamento, aqui, fazendo uma crítica, evidentemente construtiva, né? O juiz Sérgio Moro errou profundamente
em conduzir o inquérito das testemunhas no processo de Lula. Tanto é que os advogados se pronunciaram. Houve um erro crasso dele. Ele perguntava às testemunhas alguma coisa sobre achar. E ele não pode perguntar à testemunha o que ela acha. Ela não tem juízo de valor. Isso está errado. Tanto é que isso é motivo de nulidade de uma instrução dessa, na minha opinião. Evidentemente não tiro aqui os méritos do juiz Sérgio Moro por ele ter feito a coragem de ter feito alguma coisa aí, não vou entrar em questões políticas, não é o caso, de ter julgado poderosos e tomado decisões corajosas. Isso aí ele tem seu mérito. Mas na questão processual, tecnicamente falando, não pode, certo? Então, nem o advogado, nem o Ministério Público, nem o juiz podem perguntar à testemunha o que a testemunha acha. As perguntas são objetivas e dizem respeito ao deslinde do feito. Não entra em questões pessoais da testemunha. Não existe, só se essas questões estiverem ligadas e interligadas com por exemplo, um impedimento, uma suspeição, ou um parentesco dele com a das partes, uma amizade íntima ou inimizade, certo? A testemunha, por isso que ela faz o compromisso, ela assume o compromisso. O juiz poderá dizer a ela: a senhora está, nesse momento, o senhor, compromissado a dizer a verdade, nada mais que a verdade, sob pena de falso testemunho, que é crime. Então, tanto o Ministério Público como a defesa fiscalizam uns aos outros para não permitir que a testemunha minta, ou que a testemunha fuja da pergunta, ou que a pergunta seja subjetiva, como achar ou fazer juízo de valor. Essa é a testemunha compromissada, certinho? Então, se o Ministério Público ou a defesa fizer perguntas subjetivas, ou a testemunha começar a fazer de forma subjetiva, por uma questão de ordem, a outra parte pode pedir a palavra, questão de ordem, excelência, eu gostaria de que Vossa Excelência indeferisse a pergunta e indeferisse a resposta. O juiz poderá deferir ou indeferir. Em caso de deferir, o seu pleito foi atendido. Em caso de indeferimento, o seu pleito não foi atendido. Nesse caso, você pede ao magistrado para constar em ata. Excelência, por gentileza, para uma questão de recursos futuros, eu gostaria que Vossa Excelência constasse em ata a nossa posição de protestar, e que é legítimo dentro do processo contraditório, certo? Legítimo. Então poderá ser feito isso e pronto, final, certo? O juiz, na sua função, ou ele indefere a pergunta e pede para que o promotor ou o advogado ou a defesa faça a nova pergunta, ou ele pede para que o promotor, o Ministério Público ou a defesa reformule a sua pergunta. Esse é o procedimento. Outra coisa, não se faz discursos, nem sustentação oral. Nem o Ministério Público nem a defesa, eu tenho visto isso como erro nos tribunais, nos júris populares. Eu fico feliz que vocês fizeram primeiro período, segundo período, terceiro, quarto, logo que seja, mas é preciso cada vez mais ir burilando isso. Então, não se faz, por exemplo, divagações, sustentação oral. Já começa a fazer a defesa não, somente a pergunta. Nessa fase, é somente a pergunta. E se finir, ou seja, e pronto, certinho? O final, nós temos o acusado. Antes, eu gostaria de dizer que se, por exemplo, a mãe da vítima, a mãe do acusado, quiser prestar um depoimento, pode, mas não será uma prova valorada como a prova de uma testemunha isenta e compromissada. Será um declarante. O valor da prova de uma testemunha compromissada, de 0 a 10, ele pode estar batendo de 8 a 10. O valor de um declarante, ele está batendo de 0 a 2. Perceberam a distância? Então é muito, por exemplo, o testemunho da vítima. Ele não é testemunho, é declaração, é declarante. As declarações feitas pelo acusado, pelo réu, é declarante. O réu tem interesse em se defender, pode mentir, só que não pode mentir, é testemunha, compromissada e isenta. A vítima pode mentir,
pode mentir tranquilamente, não há problema nenhum. Por quê? Porque ela está querendo se vingar, ela está querendo colocar uma carga maior naquele seu agressor, puni-lo de forma grave, enfim, vários sentimentos estão por aí. As pessoas estão envolvidas no crime. Eu tive um processo aqui que eu fiquei muito triste, porque eu considero que no futuro será revertido. É um grande erro judiciário, aonde um rapaz entra num bar, não vou dar o nome aqui agora, mas entra em um bar, e nesse bar ele está vendo ele normal, tomando a cerveja dele, na saída ele sai normal, quer dizer, não tem prova nenhuma de câmara, nada disso, e ele, ouve-se os tiros, ninguém sabe quem foi, não tem nenhuma testemunha isenta ou compromissada, ele sai e no dia seguinte acusam ele de ter ido lá porque uma ex-namorada dele estava lá, e nesse momento, por existir uma ex-namorada dele lá, se fez então, falou-se que ele teria ido por ciúmes, alguma coisa, e a única, entre aspas, prova, que não é prova, seria uma prova muito fraquíssima, seria o declarante, que foi a vítima, que infelizmente ficou paraplégica, né? O outro rapaz infelizmente faleceu. Então eu fiz a defesa, e na defesa a gente colocou bastante claro que para que o declarante, a sua palavra tivesse valor, já que ele não é testemunha compromissada, ele é um declarante, ele declara, mas ele tem interesses de achar que seja aquele, né, aquela pessoa, né, de mentir no reconhecimento, ele pode fazê-lo. Então a gente não pode puni-lo, não pode 100% na sua palavra. Ela é um pilar, mas ela precisa estar corroborada por um conjunto de provas que venham a corroborar a palavra dele, porque ele é declarante de 0 a 2, não tem base. Agora, com essa única declaração, o meu constituinte à época foi a júri popular, e no júri popular ele foi condenado. E aí me perdoe também falar, porque o advogado que fez o júri não era um especialista em júri, e sim um especialista em direito do trabalho. Na minha opinião, foi uma grande irresponsabilidade deste colega, não gosto de criticar, mas tenho que fazê-lo, de ter feito um júri sem ter base, um conhecimento ou especialidade para tal. Não fez e realmente prejudicou. Na minha opinião, o réu ficou indefeso completamente. Isso será revisto nos tribunais, eu não tenho dúvida, porque a justiça pode tardar, mesmo a dos homens, mas ela virá, com certeza, e virá desmoralizando o julgamento. Eu não tenho dúvida nenhuma, o julgamento, na minha opinião, é errado, cabalmente errado, cabalmente errado. Não dou os nomes, mas fica então aqui o exemplo. Bom, passando aqui, a gente continua. O Ministério Público, né, o assistente, o defensor, farão então as perguntas diretamente ao acusado, que é um declarante. E por fim, nós temos que a defesa também fará. Inicialmente a defesa, né, o acusado é responsabilidade da defesa, como a vítima é responsabilidade da acusação, né, o réu é da defesa, e depois a acusação. Os jurados sempre formularão suas perguntas através do magistrado. Então, a qualquer momento, o magistrado, nessa fase de terminou a inquisição, a oitiva das testemunhas, né, essa fase instrutória, o juiz poderá perguntar aos jurados se tem alguma dúvida sobre o que foi dito naquela fase. Geralmente faz isso. O jurado poderá perguntar ao magistrado, e o magistrado poderá responder. Aqui no parágrafo 3º do artigo 474, no parágrafo 3º, não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se for absolutamente necessário a ordem dos trabalhos e a segurança das testemunhas
ou a garantia da integridade física de todos os presentes. Fora disso, não é algema, não é permitido. Então, depois disso, nós vamos encerrar essas fases. Aí agora nós vamos entrar nos debates. Aí é o momento de sustentação. No júri lá, a gente coloca um tempo que não é o tempo real aqui do Código de Processo Penal. A gente coloca um tempo mais acessível, ou seja, 30 minutos para cada parte com réplica e tréplica, certo? Aí é debate mesmo entre as partes. Podem existir 3 apartes. Então, 3 apartes de 3 minutos. Estou falando do júri simulado, né? Para todo mundo entender. Em outras aulas a gente aprofunda mais essa questão. 3 apartes, cada um de 3 minutos, cada parte de 3 minutos. Por exemplo, o Ministério Público pede uma parte na palavra da defesa. A defesa pede uma parte na palavra do Ministério Público. Até 3 minutos, e o juiz depois, se a parte conceder, ele é dado e o juiz desconta do tempo que foi parado a fala, por exemplo, do Ministério Público ou a fala da defesa, certinho? Se o Ministério Público ou a defesa pedir uma ou outra, ou a parte não for concedido, ele se refere então ao juiz, ao magistrado, e esse poderá deferir o pedido de aparte e descontar o tempo. Ele está, por exemplo, com 15 minutos, né? Ele para o tempo dele e restitui os 3 minutos que foi concedido à parte, a outra parte, certo? Justamente o nome de aparte. Ao final, nós vamos para, eu fiz essa aula bem simples, depois a gente vai cada vez mais maturar, voltar a esse assunto, para cada vez mais aprofundar. Eu fiz bem simples para os meus alunos, né, para que a gente possa dar essa instrução. Aí nós temos o questionário de votação. No questionário de votação eu vou também simplificar para o júri simulado, que é só para uma metodologia ativa, para um desenvolvimento de intelectivo, de hermenêutica, de interpretação. Então eu vou simplificar bastante. Então nesse momento nós temos agora a parte final, que são os questionários, certo? Os quesitos, a quesitação. Aí nós temos algumas que são importantes que a gente utiliza. Vou utilizar 4 que a gente utiliza em imputabilidade, né? A primeira é se existe materialidade. Então, na data de tal, houve um crime em que resultou da morte do fulano de tal, sim ou não. É um absurdo. Você tem um laudo cadavérico, você tem um exame de corpo de delito e os jurados colocarem não. Aí estão julgando contrário à prova dos autos. Se tiver ocorrido isso, com certeza o júri será anulado pelo tribunal, porque os jurados não podem julgar. Tem soberania dos veredictos, mas não podem julgar de acordo com a prova dos autos. Então, se não, já para o júri. Se sim, prossegue. A segunda o senhor fulano de tal réu teve alguma participação, sim ou não. Se não, também já para. Se tiver contrário à prova dos autos, é motivo também de reformulação. Se sim, continua. No terceiro, o jurado, a pergunta é bem clara, ela está inclusive no artigo, para quem quiser ver, 483 do Código de Processo Penal, 483, parágrafo 2º. O jurado absolve o acusado? Olha só, o jurado absolve o acusado? Sim, absolve o acusado. Se o jurado absolve o acusado, sim, o jurado absolve o acusado, ele está absolvido. O jurado absolve o acusado? Não, ele está condenado, certo? Olha a pergunta, o jurado absolve o acusado? Sim, está absolvido. Não, está condenado. Só que a impressão para o leigo é que o não pode ser a inocência e o sim pode ser a condenação, no sentido do senso comum. Então é preciso que se explique isso ao jurado nos debates. Pode se explicar como vai se utilizar a urna. O quarto item que eu utilizo é a questão da inimputabilidade. O jurado considera o réu inimputável, pode botar entre parênteses, com doença mental, né? E tem que explicar também se ele foi condenado. Porque se ele foi absolvido, não passa para essa quarta pergunta. Sim, se ele foi condenado, ele estará então, se ele foi condenado, ele estará, e for considerado inimputável, certo? Ele vai ser ou
para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, uma internação compulsória, ou nos CAPs, nos Centros de Atenção Psicossocial, para um tratamento terapêutico ambulatorial, só de um turno. Então isso aí depende do magistrado depois na dosimetria da pena, na aplicação da pena. Então o que acontece? Nesse momento aqui, você, quando chegar a quarta pergunta, você encerrou então o júri. Então é essa base que eu queria que vocês tivessem, não obstante, lembrando bastante que são 7 jurados leigos. A partir do quarto voto, para garantir o sigilo das votações, certo? Bom, 4 já ganhou, não precisa mais os 3 outros votarem. 4 no sentido de sim, absolvição. 4 no sentido de não, condenação. Só estou exemplificando. A partir do quarto, não precisa mais ter nenhuma votação. O resultado da história é que o juiz suspende a votação a partir de 4 sims ou 4 nãos. E aí já está aquela questão definida. Meus queridos amigos, eu espero poder ter atendido a todos vocês com um trabalho acadêmico, com uma metodologia ativa, que a gente faz muito e que engrandece muito, enobrece muito e dá uma alavancada na oralidade, na escrita, na desenvoltura, que é importante como competência e habilidade, como competências e habilidades que devem ser desenvolvidas pelo acadêmico de Direito na faculdade desde o primeiro período. Quero agradecer, colocar meu WhatsApp à disposição. Sou Carlos Henrique Alves Martinez, advogado, psicanalista, professor universitário, especializado no Tribunal do Júri, com vários júris feitos na Bahia e até em outros estados. Quero agradecer a vocês, e meu telefone é 71991030089. 71991030089. 71991030089. 71991030089. Muito obrigado. Até o nosso próximo programa. Fico feliz com a presença de vocês e fico mais feliz ainda com essa audiência. Nós estamos transmitindo ao vivo. Estamos aqui, muito obrigado, nessa tarde de sexta-feira, às simplesmente 16h45, terminando, e nós estamos aí com um recorde de audiência. Muito obrigado. Para uma audiência numa web, numa rádio web, na rádio e na TV, nós estamos batendo o recorde, quando ela está beirando aí, muito obrigado, a 90 mil acessos no Brasil. Eu fico muito feliz e eu fico à disposição. Me adicione no Zap, tire sua dúvida. E para vocês do Campeonato de Júri, muito obrigado. Nós vamos unir com a Paralela, vocês já sabem, e vamos estar juntos aí, ajudando o pessoal para ganhar, para a nossa instituição. Muito obrigado a todos, contem comigo, vamos continuar profundamente esse que já é um grupo de estudos no Zap Júri OAB. Quem quiser é só me falar que eu adiciono, seja para observar, seja para participar, seja para treinar, enfim, qualquer coisa, pode participar conosco, que o júri é interessante, muito, muito vibrante. Então, 71991030089, é só ligar, mandar o Zap que a gente adiciona. Estamos adicionando aí gente de outros estados. Muito obrigado você aí de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Aracaju, Recife, muito obrigado por estar nos assistindo e enviando aí o Zap para a gente. Fico feliz com a participação de vocês. Estamos cada vez mais juntos e cada vez mais fortes. Muito obrigado. Até o próximo programa, se o nosso Senhor Jesus Cristo assim permitir, e Ele permitirá. E nós vamos fazer então essa participação do júri muito interessante, muito importante para todos vocês. Vamos ter o caso em mãos, vamos ajudar lá na Paralela, que é uma outra unidade da nossa instituição, e nós vamos com certeza, se Deus quiser, trazer esse troféu para a questão da nossa instituição. Se trata de uma questão institucional. E podem participar do grupo OAB também, para participar. E quem quiser presencialmente aqui, nós estamos aqui na plateia com alguns estudantes, a gente tem vagas limitadas para o presencial, o ao vivo também está aí, é só ligar também, 71991030089.
0089. A gente faz júri aqui na Bahia, em Salvador, faz júris também em qualquer estado do Brasil. É só comunicar com a gente que a gente faz esse trabalho aí com o maior amor e carinho. Levamos os nossos estudantes também para nos ajudarem e enriquecerem o seu currículo. Então eu fico às ordens. Também temos o trabalho de perícias criminais, inclusive com a consultoria em laudos médicos psiquiátricos para a questão do doente mental e da inimputabilidade. A gente faz uma consultoria muito séria, porque existem muitos erros, certo? Então é bom sempre ter essa consultoria e esse trabalho que a gente faz, porque é muito interessante. É só ligar 719-9103-0089. Outros professores, como o professor Tiago Freitas, da Universidade Federal, todos os professores estão convidados a participar da nossa rádio. O advogado Cedrais foi meu aluno e hoje é um brilhante advogado, já atuando, iniciando no júri, e vai nos abrilhantar na próxima terça-feira. 719-9103-0089. Estamos fazendo um júri em instância aqui em Aracaju e quero levar todos para que possam assistir, e aí vai ser muito legal. Então fico feliz, vocês que estão aqui, muito obrigado, e até o próximo programa, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo abençoe a todos. Muito obrigado. Aí não façam barulho, hein? Façam barulho, nós estamos no ar ainda, tá?